Esse filme tá dividindo o público e os críticos entre quem amou e quem odiou. Mas será mesmo que A Empregada é um filme que merece ser assistido nos cinemas? Galera, vamos falar um pouquinho aí sobre esse filme novo, A Empregada, estrelado pela Sydney Sweeney e pela Amanda Seyfried, que também foi adaptado de um livro de grande sucesso com o mesmo nome, galera. Tá levando muita gente para os cinemas. Então, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para falar sobre A Empregada, pessoal. Mas antes eu peço que você escreva aqui nos comentários se você leu o livro, se você é fã dessa história e estava doido para assistir esse filme nos cinemas, beleza? Se você já assistiu, deixa aqui o que achou do filme. Vamos conversar um pouquinho. Será que foi bom? Será que foi ruim? O que vocês acham? Mas a verdade é que esse filme, pessoal, ele fala principalmente da Millie, uma garota recém-saída da cadeia, incondicional, cumprindo sua condicional de 5 anos, de uma pena de 15, tá bom? Ou seja, ela passou 10 anos presa e está cumprindo agora 5 incondicional por bom comportamento, após um incidente muito grave acontecer lá na sua época de colégio. E por causa disso, ela precisa reconstruir a sua vida, ela não conversa mais com o pai, nem com a mãe, para que ela não volte pra cadeia, e para isso ela precisa de moradia e emprego fixos. Após muita humilhação e vários nãos, uma oportunidade meio que cai dos céus quando ela é contratada para ser a empregada na mansão da família Winchester. Não é os Winchester de Sobrenatural, tá bom? Onde o casal Andrew e Nina, interpretada pela Amanda Seyfried, vivem a aparente vida perfeita, mesmo que entre um surto ou outro da Nina. Assim, a Millie se torna então empregada daquela casa, lutando contra os seus desejos, aflorados pela gentileza e pela beleza do Andrew. Sentimentos esses de ir pra cama com seu patrão. A princípio, o filme constrói muito bem um clima de suspense e desconforto social. Tanto pela cenografia de uma casa completamente pragmática, que em 90% do tempo tá impecável, e outros 10% deixa o caos aflorar, deixa ele sair, se liberta em algum momento. Mesmo que seja, por exemplo, um abajur no teto observado pela Nina no começo, na primeira vez que ela entra, ou até mesmo a casinha de bonecas da Cissy, a filha do casal, que a gente descobre mais pra frente que, na verdade, é só filha da Nina, não do Andrew. Mas ele também faz essa construção desse clima de suspense através do seu texto e das interpretações muito bem calibradas, principalmente da Amanda Seyfried, tá? Impressionante, cara. Ela tá atuando tão bem aqui que ela alavanca os seus colegas, seus companheiros de cena. A Sydney Sweeney tá bem apagada nesse filme. É um texto que não permite ela fazer tantas nuances. Por outro lado, a Amanda Seyfried está com todo o brilho possível. A Sweeney não tem tantas cenas boas pra ela conseguir brilhar, mas a Amanda consegue trazer todo mundo pra cima. É importante que não se confunda grandes cenas pra brilhar com cenas impactantes. O que eu tô falando da Amanda é que ela tem cenas que permitem ela mostrar muitas facetas da sua atuação, enquanto a Sydney Sweeney nesse filme não tem. Diferente de você falar, nossa, a personagem fez uma coisa foda, que incrível que ela fez isso. E outra coisa incrível que você pode fazer, por exemplo, onde você vai brilhar, é deixar o like no nosso vídeo. Então deixa aqui o like, pessoal. Ajuda a gente aí, deixa o like, se inscreve no canal e aproveita, aperta o botão do hype. Ele é muito importante, que vai fazer com que o nosso vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Adaptando o livro homônimo, escrito pela Freida McFadden, é curioso a gente tentar entender a escolha do Paul Feig para dirigir o longa, principalmente se você olha para os trabalhos passados dele. Ele é muito conhecido por dirigir episódios de séries de comédia, como por exemplo Get a Life, Aborrecentes e até mesmo a clássica Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Então assim, A Empregada é um trabalho distinto de tudo que a gente já viu que ele fez, e também é um terreno um pouco perigoso. Nisso que o filme acaba tropeçando um pouco. O texto é ótimo, já a direção, talvez ela seja culpada por muita coisa que vai vir agora. A primeira metade do filme é montada de forma bem intrigante, mesmo que duvidando da perspicácia do público, ao abusar do artifício a arma de Chekhov. O que é a arma de Chekhov, Giovanni? Há muito tempo, um escritor, Anton Chekhov, mostrou a possibilidade ali para escritores, e falava para escritores, para não colocarem um objeto dentro da sua trama, dentro do seu livro, que você não vai usar no futuro. Ou seja, a arma de Chekhov é sempre algo, algum objeto que está em cena, que mostra, que é evidente, que a câmera focaliza e que lá na frente, no final do filme ou no final do episódio, vai ser usado. Então a justificativa, então tá, tem lá aquele negócio, entendi. Here I come. O filme faz muito isso, tá? Então o clima ele é instaurado pra gente descobrir junto da Millie a funcionalidade da casa e todos os segredos envolvendo aqueles personagens. Conforme ela vai transitando naquela situação ambígua em que temos a loucura da Nina em lhe dar ordens e logo em seguida desfazer essas mesmas ordens, fazendo com que achem que é a Millie que tá maluca. Mas por outro lado, a gente tem o carinho do Andrew pra com a personagem, desesperado pra sair daquela rotina da vida. Assim, Millie, como nós, vai odiar
odiando a Nina e começando a se apaixonar pelo Andrew. E é aqui que eu falo, a Amanda Seyfried tá muito bem nesse filme, ela consegue despertar na gente esse sentimento de repulsa, mas também de pena da personagem, construindo um mito através de estereótipos de uma classe alta, rica, preconceituosa e venenosa. De que a Nina, era uma mãe que havia botado fogo na casa dos pais, matado os pais quando criança e tentado afogar a própria filha antes de se matar. Tudo isso sendo impedido e sendo salva por um galã. E é por isso que eu gosto tanto dessa primeira parte. Ela sempre dá margem pra gente ver que não é só isso, que tem mais coisa. Mais do que a disputa de uma dona de casa e empregada pelo amor do galã, do marido bonitão. Um livro de tanto sucesso, acho que não se basearia apenas nesse chavão, né? Mas é aí, na metade do filme, que a grande reviravolta acontece, já que Nina nunca foi louca. E na verdade, quem é o maluco, ou melhor, psicopata, é o Andrew. Um cara obsessivo e obcecado por manter as suas mulheres na rédea, as controlando do jeito que ele quer, a serem perfeitas perante os seus olhos pragmáticos. Resultado também da influência da mãe, tá bom? Interpretada ali pela Elizabeth Perkins. E se elas não fossem desse jeito, ele as manteria em cárcere privado. No quarto, em que nos dias de hoje era o da Millie. Todavia já era tarde demais. A Millie já tinha caído nos encantos do Andrew e os papéis foram invertidos. A Nina foi substituída. Ela já estava livre com a Cissy para poder ir embora. Ao mesmo tempo que o seu grande plot twist chega, menos para os fãs do livro, o filme perde o seu grande impacto promissor. Ele sai de um thriller de suspense que poderia muito bem passar nas noites de Corujão, para quem se lembra, quem tinha insônia e queria um filme lá na Globo e assistir o Corujão, é bem esse estilo de filme. Ele sai disso para um filme típico da atualidade, essa sociedade desatenta do streaming. A exposição aqui, em certo momento, ela não chega nem para nos deixar preguiçosos, ela praticamente nos carrega no colo enquanto vai contando a história inteira. Não precisa disso, a gente já entendeu, era meio que óbvio. Tudo isso acontece enquanto a Nina vai escrevendo uma carta para a filha, contando tudo como ela planejou, que ela não era maluca. Isso já tava meio óbvio quando ela parou de gritar e começou a dar risada. Era tudo um plano. O verdadeiro maluco era ele. Mas não, o filme ocupa uma cena inteira de narração por causa disso. Salvaguarda, essa carta é completamente desnecessária também para a própria Cissy, porque na cena seguinte a Nina já tá com a filha. Então não existe motivo pra carta existir. Inclusive, em certo momento, depois do finalzinho do filme, a própria Cissy já sabia de tudo, cara. Então não faz sentido. Tá, voltando. A Millie é presa, torturada, tal qual aconteceu com a Nina. Mostrando a intenção do filme de criticar as armadilhas dentro de embalagens bonitas. Relacionamentos tóxicos, onde homens muito bem padronizados tendem a atrair as mulheres, revelam o que sempre tiveram por dentro. A podridão. É lógico, tudo isso com muita alegoria que o cinema pede. Se mesmo que nunca procure se aprofundar realmente nisso. Tem muito assunto interessante lá dentro. Tem muito assunto pra falar sobre a relação de empregado e patroa, entendeu? Sobre as condições precárias de trabalho, que o filme raspa, sim, ele raspa na superfície. Ele raspa na superfície de relacionamentos tóxicos e abusivos. Raspa na superfície de busca na ascensão social, na opressão daqueles que estão abaixo na cadeia social, a relação de mães solos dentro de um emprego, dentro do mercado de trabalho, e como os homens acabam ridicularizando elas por causa disso. Tudo isso não passa de coisa rasa, não chega a se aprofundar. E tudo bem, porque nesse ponto do filme eu acho que já não tem mais espaço pra falar disso mesmo. Porém, a reviravolta do plot twist acontece. A Millie, ela na verdade foi presa porque salvou uma amiga que estava sendo abusada, que estava sendo violentada, e matou o abusador, beleza? É por isso que ela foi presa. Ela era a candidata perfeita pra Nina poder trocar, e ela poderia fazer com que o Andrew pagasse por tudo. E acontece, a Nina sagazmente sai do cativeiro, né, após enganar o Andrew, e também com todo o artifício ali que a Nina deixa montado pra ela conseguir fazer isso, beleza? Prende ele na própria armadilha com as próprias frases feitas. É ali que o lobo é preso e a ovelha vai então arrancar dente por dente dele. Mas até mesmo isso é submetido a uma reviravolta quando a Nina volta pra tentar salvar a Millie, mas acaba deixando o Andrew escapar. E ali temos um embate entre Nina junto com a Millie contra o Andrew, que acaba ocasionando a morte ali do psicopata, beleza? Ele cai da grande escada ali e morre. E as garotas, elas fazem parecer, armar, como se ele tivesse caído por acidente, beleza? Como se ele tivesse ido trocar
a lâmpada do lustre. Entendeu o que eu fiz aqui? Eu fiz uma arma de Chekhov em forma de vídeo e narração. Poderia ter falado de tanta coisa, mas falei do lustre lá no começo do vídeo e agora volto aqui pra falar dele. Foi exatamente isso que o filme falou. E o que eu tô fazendo agora, explicar, é uma exposição pra vocês também. Pô, você pode estar até se sentindo falando assim, pô, Giovanni, você tá me achando burro? Não, cara, mas é o que o filme faz, entendeu? Foi essa a sensação que o filme fez com a gente. E eu tô causando aqui em você. Tá, então se a gente colocar na balança a empregada, esse filme merece sim estar fazendo o sucesso que tem, tá bom? Tanto por estar atraindo os fãs do livro que estavam doidos pra conseguir ver em tela aquilo que eles gostaram tanto de ler nas páginas. E de outro lado, o longa ele se encaixa perfeitamente nesse público que tem um paladar ali que prefere filmes um pouco mais mastigados. Nesse caso, eu acho que ele foi completamente triturado, tal qual mãe passarinho pro seu filhote. Mas é aquele filme para pessoas que buscam algo fácil de entender, de compreender e que geralmente pode até alavancar o seu ego, né? Eu levei minha mãe para assistir e ela já tinha matado na hora que quem era o maluco era o Andrew. Só que aí vai lá o filme explicar tudo de novo. É como se duvidasse da esperteza dela. Minha mãe adora esse tipo de filme, tá? Então é isso. Ele alavanca o seu ego, mostrando que você consegue resolver o mistério, mas logo depois ele te chama de limitado porque ele te explica tudo certinho. É isso. Duvida um pouco da sua inteligência. Pessoal, mais uma vez, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não da nossa review. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima, nerds. Fui.